Depois de uma quarta-feira com cara de final de semana, temos uma quinta-feira com cara de quinta-feira, né? Pelo menos isso daqui nós temos de normalidade. Falaremos hoje sobre o jogo do Galatasaray contra o Istanbulspor, uma das equipes mais pirotécnicas que eu acompanhei nas últimas rodadas do Campeonato Turco da Superliga. O Galatasaray com uma cotação bem esmagada. É esperado um Galatasaray bem agressivo, depois de ter passado aquele susto das rodadas passadas de ter ficado um pouco distante do Fenerbahçe, conseguiu agora se aproximar. Nesse momento que eu gravo o vídeo, o Fenerbahçe ainda não jogou na 22ª rodada, então pode ser até, quem sabe, que o Galatasaray possa conseguir assumir a liderança. Depois disso, falaremos sobre a FA Cup. Um time da primeira divisão da Inglaterra, da Premier League, enfrenta o time de segunda e a cotação é extremamente esmagada. Será que a fase do Bournemouth na Premier League permite que essa equipe tenha uma cotação de 1,30 contra o Swansea da Championship? E a gente vai também falar sobre as quartas de final da Copa do Rei. O Atlético de Madrid enfrenta o Sevilha que eliminou fora de casa a equipe do Getafe por 3-1, depois tomou um cacete na La Liga por 5-1 para o líder Girona. O Atlético de Madrid, que eliminou o seu algoz, o seu rival, o Real Madrid, por 4-2 na prorrogação, e depois na La Liga venceu o Granada por 1-0. É favorito, mas é um jogo duro porque são duas equipes copeiras. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 25 de janeiro. Vamos começar o nosso planejamento dessa quinta com Galatasaray e Istanbulspor, uma das equipes, como eu citei no início, mais pirotécnicas que eu vi nessas últimas rodadas. Nesse momento, o Istanbulspor é a última equipe do campeonato, né? O último colocado, tem 10 pontos. Só para ter um critério de comparação, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que é o Samsunspor, que complicou a vida recente do Fenerbahçe, tem 22 pontos. Então é muito difícil de imaginar uma reviravolta para o lado da equipe que tem uma das piores defesas da competição, com 38 gols sofridos. Somente Kazim Passa com 40, o Pendikspor com 43, e isso mesmo, depois o Istanbulspor. É a top 3 ao contrário, né? Top 3 de piores defesas da competição e, sem sombra de dúvida, tem o pior ataque. Marcou apenas 15 gols em 21 jogos, né? Quando eu digo uma equipe pirotécnica, é uma equipe... Eu vou explicar para vocês o fator desentendimento tático dessa equipe que forneceu muitos espaços no jogo que eu assisti contra o Fenerbahçe. Vamos falar do nosso favorito, que é provável que vença por aqui, mas o nosso objetivo não é vir aqui e falar, ó, Galatasaray 1,13... bora, vitória, vamos para a próxima. Se fosse fácil assim, era só apostar no favorito e vambora, né? Não é possível. Mas sempre tem caroço nesse angu, né? Sempre tem alguma coisa que a gente pode ficar atento. A gente não tá aqui falando para vocês que o Galatasaray não deve vencer esse jogo. Eu não tô aqui falando isso. Ele deve vencer. Mas quanto mais informação você puder se munir, principalmente do adversário, melhor. Principalmente para você que trabalha ao vivo, tá? Vamos começar falando e fazendo uma crítica ao Galatasaray, que eu trabalhei no jogo contra o Trabzonspor. Vim com a ideia de que o favorito poderia se complicar, falei isso no nosso pós-planejamento. E de fato, apesar de ter vencido por 5-1, o Galatasaray teve um primeiro tempo dificílimo contra o Trabzonspor. Grandes chances criadas para os dois lados, jogo lá e cá, assim como já havia sido Kayserispor e Galatasaray 2-1, que o Galatasaray deu um jeito de vencer no segundo tempo com um pênalti para cima do Mertens. Na verdade foi o Mertens que fez o gol, né? Mas um pênalti que o Galatasaray conseguiu descobrir. Essa é a função, entre aspas, do time grande, né? Quando a gente percebe que o time grande tá ali martelando, ele consegue, na maioria das vezes, arrumar essas situações de pênalti. Você vê o Real Madrid contra o Almeria, né? Teve que vencer no último lance do jogo com o Carvajal praticamente. Chegou a estar perdendo por 2-0 e aí a equipe grande vai e tira do nada, né, essas questões. Mas o Kayserispor complicou o primeiro tempo do Galatasaray, então é um Galatasaray que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Vamos utilizar um pouco das nossas estatísticas do PDF de apoio. Se você não é membro, fica o convite para você se tornar. Primeiro, elogios ao Galatasaray. 100% de vitória em casa. Nem sempre jogando bem, mas sempre vencendo. Pelo menos vencendo assim. 90% dos jogos saiu na frente do placar, bem mais do que o Istanbulspor. Não dá para elogiar o Istanbulspor por aqui. Não falhou em marcar em nenhum jogo. Em 40% dos jogos não sofre gol. O Istanbulspor passou 50% das partidas sem conseguir fazer um mísero gol, ok? 10% dos jogos o Istanbulspor fica sem sofrer gol, uma média de 1,7 gols sofridos por jogo.
No primeiro tempo, almanaque para o Galatasaray. 80% de vitória, nenhuma derrota, 12 gols marcados, apenas um gol sofrido. E para o time do Istanbulspor, 2 gols marcados, 5 gols sofridos, 50% de derrota. Dá para elogiar o fato do Istanbulspor ser tão ruim, mas ainda conseguir sofrer poucos gols no primeiro tempo? Talvez, se você quiser olhar o copo meio cheio. No segundo tempo, aí passa boi, passa boiada no Istanbulspor. Passa para 12 gols sofridos, né? Mais que o dobro. O time continua tendo muitas derrotas, chega a 70% e mantém o número de vitórias em 20%. O Galatasaray passa a vencer um pouco menos, mas amplia a quantidade de gols marcados e passa a sofrer um pouco mais. Momento de segundo tempo é onde o Galatasaray tem sofrido mais gols. Aonde o Galatasaray pode ter facilidade para abrir placar. Como que a gente espera uma equipe que joga hoje numa primeira divisão, que tem um futebol de segunda, que tem uma defesa horrorosa, que tem a última colocação, né, a lanterna em sua mão e vai enfrentar um dos líderes do campeonato. Como que a gente espera que o Istanbulspor jogue? Fechado, recuado, compactado, bloco baixo, ok? Como que se fura uma defesa assim? Finalização de fora da área. O Galatasaray tem. Marca muito. E o time do Istanbulspor sofre bastante. Jogadas de cabeça. O Galatasaray não é assim o suprassumo, mas o Istanbulspor sofre bastante. E, obviamente, jogada individual, tabela, para conseguir penetrar dentro da área. Os momentos dos gols, o Galatasaray não sofreu nenhum gol até o momento. Nos primeiros 40 minutos, isso é muito bom. Isso passa confiança para quem quer trabalhar a favor. E acelera bastante nos minutos finais. A equipe do Istanbulspor também marcou 66% dos seus gols nos últimos minutos e tomou 47% dos seus gols nos últimos minutos. Caso o Galatasaray esteja na frente, pode ser uma situação que a gente pode aproveitar por aqui. Se você é um trader assim como eu, uma cotação de 1,13 que vai estar por volta de 1,15 na minha parceira Betfair, ela te assusta? Não precisa te assustar, porque aqui você vai ter o peso do dinheiro a seu favor. Quanto mais superioridade, mais agressividade do vice-líder nesse momento que eu estou gravando, maior vai ser a confiança do mercado, mais de lado a cotação do Galatasaray vai andar. E ela vai andar de lado, de lado, de lado, de lado. Você pode aproveitar, desde que o Galatasaray não forneça contra-ataque para o Istanbulspor e o Istanbulspor esteja cada vez mais acanhado, com o favorito recuperando a segunda bola. Essa questão de peso do dinheiro é muito tranquilo de se aprender, desde que você tenha disponibilidade. Aqui embaixo tem um curso gratuito para você fazer. Não tem pegadinha, não tem cobrança nenhuma. Você faz se você tiver vontade. Tem gente que prefere pagar para ter interesse em estudar. Aqui eu estou te oferecendo de graça para você estudar. Se você prometeu na virada do ano que ia fazer diferente esse ano, comece encontrando tempo para aprender, ok? É muito importante isso daí. Conhecer é muito importante. Conhecimento e conhecer o que você está fazendo é muito importante. Não ficar só na questão do achismo, do que você achar que você está no método legal e tudo mais. Aprende, tá bom? Se você é um punter por aqui, presta bem atenção. Esse tipo de cotação não vai te levar a lugar nenhum. Você pode espernear, eu já falei isso para você. O que você pode fazer? Não é pegar isso aqui, botar num bilhete e ser feliz, porque você só está multiplicando o risco, ok? O que você pode fazer é tentar buscar uma situação diferente, que vai te pagar mais. Quais são as situações? Por exemplo, com uma cotação de 1,13, se o Galatasaray é tão superior assim à equipe do Istanbulspor, nós estamos falando aqui do segundo melhor ataque contra a terceira pior defesa, você acredita que o Galatasaray tenha condição de vencer esse jogo por pelo menos 2 gols de diferença? Pelo menos? Eu acredito. Então você pode buscar uma situação exótica, uma situação extrema de agressividade, onde o Galatasaray vença por 2, 3 gols de diferença. Um menos 1,25, menos 1,5, um menos 2,25, menos 2,5. São handicaps asiáticos. Você assume um risco maior para ter um retorno maior, ok? Outra situação, você pode torcer para que o Istanbulspor saia na frente e que o Galatasaray tenha mais dificuldade nos primeiros minutos, porque se ele sair na frente no primeiro minuto não vai adiantar nada, para que você consiga pegar uma virada do Galatasaray no segundo tempo. É provável que aconteça? Não. É difícil, mas não é impossível. Mas já é uma situação difícil. Outra situação que você pode tentar é aguardar, esperar. Théo, mas o Galatasaray fez o gol com 5 minutos. Paciência. Mas se ele tiver dificuldade de marcar no primeiro tempo e for marcar no segundo, talvez você consiga uma cotação mais elevada. Quanto maior o prêmio, maior o risco. Porque provavelmente uma cotação de 2, 2,50, 3 do Galatasaray, você vai encontrar em que momento do jogo? 80 minutos, 85 minutos. E olhe lá. Então, ou você assume um risco na extremidade de handicaps, ou você espera uma oportunidade, pensando num Galatasaray se complicando, para buscar uma vitória numa reviravolta ou uma vitória tardia, tá? Fora isso, eu não te indico. Às vezes é um jogo que é melhor você deixar passar. Não fazer nada
Não clicar também é trabalhar, também é fazer alguma coisa, tá? Quero trabalhar gols, Theo. Muito provavelmente, se você tem um hiper favorito em campo, você também tem mercado de gols esmagados, ó. 1,5 1,10, o 2,5 1,36, o 3,5 1,83. Então, todo o universo do jogo se prejudica, entre aspas, quando a gente tem um hiper favorito em campo. Mas se você quiser trabalhar mercado de gols, que seja com o Galatasaray na frente do placar para que o Istanbulspor vá para cima. E aí eu vou falar rapidinho sobre a estrutura técnica do Istanbulspor, que quando tá perdendo, parece que é um time cheio de meio-campistas. Só. A zaga é meio-campista, os volantes, os laterais e o meio-campo é meio-campista e o atacante meio-campista. Por quê? Parece que não tem posição fixa. O time quer atacar toda hora. O zagueiro não volta, o meio-campo não recompõe, o volante não protege, não distribui jogo. Tá todo mundo querendo atacar. E se estiver perdendo, essa desorganização costuma aparecer. Então é provável até que o Galatasaray possa golear esse jogo se ele sair na frente do placar, tá bom? Mas é um jogo para oportunidades ao vivo. Muito cuidado com abraços quentinhos em favoritos com cotações baixas, porque a gente se decepciona, né? Então toma um pouco de cuidado. Às 16h45, na quarta fase da FA Cup, nós temos um confronto um pouco aleatório aqui, mas que certamente vai ter uma liquidez interessante. Bournemouth da Premier League contra o Swansea da Championship. Nesse momento, o Swansea, time de País de Gales, está na 16ª colocação da Championship. Tem 8 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Tomou 44 gols e marcou 38 em 28 rodadas. Fora de casa, a equipe do Swansea está na 14ª colocação, perdeu 6 das 14 partidas que disputou, venceu apenas 4. Tem mais gols sofridos que marcados. Mas a equipe do Bournemouth, que joga na Premier League, mas está numa condição de meio de tabela, tem 20 jogos disputados, 9 derrotas em 20 jogos, mais gols sofridos do que marcados também. E como mandante, né, fator casa, a equipe está aqui na 15ª colocação com apenas 3 vitórias. O que está fazendo essa cotação do Bournemouth ser tão baixa? A diferença na liga. É claro que tem provavelmente uma diferença técnica também entre as equipes, mas muito provavelmente o nível de enfrentamento. É esperado que o Bournemouth tenha mais qualidade técnica por jogar na Premier League, por ter jogadores de primeira divisão. Será? Será que essa cotação é justa? Vamos utilizar aqui o nosso PDF de apoio? Deixa eu só ver como é que chegam aqui as duas equipes. O Bournemouth sofreu gol nas últimas 3 partidas. O mais de 2,5 gols aconteceu em 6 de 6. E o mais de 2,5 gols em jogos do Swansea aconteceu em 6 de 8. Ok? Quando eles se enfrentaram, e obviamente isso tem algum tempinho, né? A última partida entre eles foi em 2021. Nós temos aqui 12 partidas de invencibilidade para o Bournemouth, 4 jogos seguidos do Swansea sofrendo gol e o over 2,5 em 4 de 5 partidas. Talvez esse histórico também, talvez não, é muito provável que esse histórico também esteja contribuindo a favor da equipe do Bournemouth. Na Premier League, aqui a gente vai considerar confrontos, níveis de confrontos diferentes. Na Premier League nós temos o Bournemouth vencendo 3 de 10, não é um time que sai tanto na frente do placar, o Swansea fora de casa surpreende mais os adversários, lembrando que o Swansea tem mais partidas disputadas. O time do Swansea tem um ataque melhor, uma defesa pior e é uma equipe que marca com mais frequência. O primeiro tempo das duas equipes, nenhuma delas chama tanto atenção. O número de vitórias e derrotas é bem parecido. Lembrando, o time do Swansea fez 4 jogos a mais, então marcou mais gols e sofreu também um pouco mais. E o segundo tempo a gente pode talvez criticar a parte defensiva das duas. O time do Bournemouth mais que dobra o número de gols sofridos e o time do Swansea praticamente dobra o número de gols sofridos. O número de vitórias continua sendo baixo. As duas equipes vão muito bem na bola aérea, mas o cobertor curto aqui está do lado do Bournemouth, que sofre bastante nesse fundamento. Num jogo eliminatório como esse, a bola aérea pode sim fazer diferença. E nós temos fatores bem interessantes de gols no final. Mais de 35% dos gols marcados pelo Bournemouth são no final. E quem assistiu Bournemouth e Liverpool sabe que o Bournemouth sofreu 2 gols no final aqui para a equipe do Liverpool. Um aos 79 minutos de Diogo Jota e outro do Darwin aos 93 minutos. Ou seja, ao estar atrás do placar, o time do Bournemouth tem oferecido muitos espaços para o adversário. Assim como o Swansea, que acelera bastante nos minutos finais, quase 40% dos gols marcados no final, mas também tem sofrido mais de 50% dos seus gols depois do minuto 60. Se você é um trader por aqui, olha, historicamente me parece um jogo mais tendencioso para gols do que propriamente para um favoritismo do Bournemouth. É claro que tem diferença no nível de enfrentamento, diferença técnica e tem um histórico, mas é um histórico de 2021 para trás, eu não sei se conta tanto. Então eu tomaria muito cuidado na hora de abraçar esse favoritismo, ok?
Talvez o Bournemouth possa, quem sabe, privilegiar a Premier League, apesar da FA Cup ser uma competição bem importante na Inglaterra. Então, sinceramente, eu esperaria esse jogo ao vivo. Só entraria a favor do Bournemouth aqui. Eu não tenho costume de trabalhar a favor com cotações baixas de equipes que eu não tenho tanta confiança defensiva. E a equipe do Bournemouth sofreu muitos gols esse ano. Para mim, um bom back favorito começa com uma boa defesa que passa confiança. Então eu tomaria muito cuidado se você é um trader assim como eu. Se você é um punter, eu não vou te indicar essa cotação. E eu olharia com muito carinho se o jogo tivesse desempatado para esse 2,5. Com uma cotação mais alta, é claro. E não duvido de um ambas marcam sim, e o mercado duvida, tá? Nós temos aqui uma equipe do Swansea que já está no meio de tabela da Championship, dificilmente vai conseguir a sua vaga para os playoffs e pode tentar buscar uma classificação, pode tentar surpreender a equipe do Bournemouth. Se tiver atrás do placar, o Swansea vai se expor e pode dar espaço, então a gente pode ter esse 2,5 aqui sendo bem interessante. Esse favoritismo a 1,30 eu não compraria, tá? Por mais que seja de divisões diferentes, sinceramente eu acho que é uma cotação muito baixa e de um time que não costuma passar confiança para que a gente confie. Sinceramente, eu prefiro olhar mais para o mercado de gols. Talvez esse jogo desempatado seja mais interessante olhar mesmo para o mercado de gols. Para a gente finalizar, eu vou pedir o teu like no vídeo. Hoje o vídeo foi mais curto, então dá tempo de você assistir esse conteúdo sem pausar o vídeo agora. E, obviamente, se você não é inscrito nesse canal, se inscrever. Tem muita gente que assiste aqui o canal e não é inscrito. Vamos falar sobre essas quartas de final da Copa do Rei. O Atlético de Madrid eliminou um dos grandes favoritos da competição, que era o Real Madrid, né? E agora tem pela frente o Sevilla, um time muito copeiro, mas que vive uma fase horrorosa. O Sevilla sofreu gol nas últimas 6 partidas consecutivas e não vence a equipe do Atlético de Madrid há 5 jogos. Então nós temos realmente vamos dizer assim, uma paternidade, né? Mas o momento do Atlético de Madrid em cima do Sevilla é muito bom. O Sevilla vive um momento muito, muito ruim. Das vezes que venceu o Sevilla, principalmente em casa, 1-0, 6-1 e 2-0 fora de casa. Somente esse jogo aqui fugiu um pouco do protocolo, tá? Na maioria das vezes é um jogo um pouco mais truncado. Porém, aí a gente tem que fazer uma observação sobre essa nova fase, esse novo estilo do Atlético de Madrid. Para quem tem acompanhado, o novo Atlético de Madrid é um time muito mais agressivo, muito mais espaçado, muito mais exposto, vamos dizer assim, do que a gente estava acostumado a ver o Cholo Simeone há 2 temporadas, 3 temporadas atrás. Era um Atlético de Madrid que se preocupava muito mais em não sofrer para depois atacar. Hoje é um time que se preocupa muito mais em atacar, se vai sofrer ou não. Desde que marque mais gols, está tudo certo. É só pensar na semifinal da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita, 5-3. Nos oitavas de final da Copa do Rei, agora, recentemente, contra o Atlético de Madrid, 4-2. E assim vai. É um jogo muito mais exposto do Atlético de Madrid. Se a gente pegar os últimos jogos, esse 1-0 contra o Granada aqui é bem fora da curva. Por exemplo, 4-2, 5-3, 3-1, 4-3, 3-3. É um time mais agressivo. Por isso, essa cotação mais baixa. Porque o mercado hoje já conseguiu assimilar e absorver esse novo estilo ofensivo do Atlético de Madrid. Além disso, tem o Atlético de Madrid em sua casa. Para quem não se lembra, na La Liga, o Atlético de Madrid é o melhor mandante da competição. Foram 9 vitórias em 10 jogos. Eu não sei se alguém já passou o Atlético de Madrid nesse fundamento. Deixa eu conferir isso aqui enquanto eu falo isso. O Real Madrid ultrapassou, mas tem o mesmo número de vitórias e de jogos. Ultrapassou por conta do saldo de gols. O Girona tem um jogo a mais com as mesmas 9 vitórias. Então, Atlético de Madrid e Real Madrid estão empatados com 10 jogos e 9 vitórias. É um dos melhores mandantes da competição, tá? Saiu na frente 80% dos jogos. Muita iniciativa. Eu gosto muito disso daqui. Não falhou marcar em nenhum jogo e em 20% dos jogos apenas deixou de sofrer gol. É aquela coisa, aquele cobertor curto. Vai pra cima, se tiver que sofrer, sofre, desde que marque mais, né? O time do Sevilla hoje vive uma fase horrorosa, infelizmente. Foi o primeiro a marcar fora de casa em apenas 20% dos jogos. Falhou em marcar em 40% das partidas. Tem uma média de gols sofridos de quase 2 gols por jogo e tem um ataque inefetivo, né? O primeiro tempo do Atlético de Madrid é bem melhor, bem mais vitórias, bem menos derrotas, mais gols marcados, menos gols sofridos. Destaque negativo para a quantidade de gols sofridos pelo Sevilla no primeiro tempo. E o Sevilla tenta melhorar um pouquinho no segundo tempo, com menos derrotas, com mais vitórias, menos gols sofridos, mas ainda assim é um Atlético superior. O número de gols marcados de cabeça pelo Sevilla, como um time com dificuldade de criação, tem sido muito alto, né?
É um time que abusa da bola aérea, tem marcado bastante. Sérgio Ramos, se estiver presente, se não tiver suspenso, né, que está quase sempre suspenso, é um cara que marca bastante, mas é um time que tem sofrido também nesse fundamento, e o Atlético de Madrid marca nesse tipo de situação. Nas características e momentos de gols, a equipe do Sevilha sofre muito nos primeiros 30 minutos. Isso aqui é ótimo para o Atlético. Não é uma equipe que marca tanto no início, mas se o Atlético conseguir aproveitar esses primeiros minutos de dificuldade do Sevilha, vai ser muito bom. Quase 60% dos gols sofridos pelo Sevilha são nos minutos iniciais. O Sevilha acelera bastante a partir dos 30 minutos e também nos minutos finais. O Atlético de Madrid tem sofrido muitos gols dos 60 aos 70 e nos últimos minutos de jogo. Vide, para quem não se lembra, os jogos contra o Real Madrid. Né? O Real Madrid conseguiu empatar os jogos, né, as eliminatórias, no finalzinho. Grande destaque aqui para o Morata e, obviamente, para o Griezmann. Se você é um trader assim como eu venho com essa dificuldade do Sevilha em se defender no primeiro tempo, com essa dificuldade do Sevilha em acabar tomando mais gols no primeiro tempo, e por estar no momento ruim, talvez o Sevilha venha para tentar controlar um pouco mais o jogo no primeiro tempo. Se eu encontrar uma superioridade do Atlético com um mínimo de confiança defensiva, eu queria estar contra o Sevilha por aqui. A favor do Atlético é mais complicado, mas eu queria estar contra o Sevilha por aqui. Por que eu tenho um pouco de receio? Porque como o estilo do Atlético de Madrid hoje é um estilo mais exposto, é uma equipe que não se preocupa tanto se vai sofrer o ataque desde que ela consiga contra-atacar, desde que ela consiga agredir o adversário, é o novo estilo do Simeone, a gente passa um pouco mais de aperto nessas posições a favor do favorito. É um favorito que vai permitir mais ao adversário. Então tem que ser uma posição, tem que ser um momento muito forte do Atlético de Madrid. Tem que ser aquele momento que vai construindo, recuperação de segunda bola, vai finalizando, o Sevilha está acanhado, aí a gente começa a aproveitar isso, quando a gente vê que a situação mudou, que a maré virou, a gente sai fora. É para comprar momentos, acredito eu. Se você é um Panther, eu gosto muito de pensar num jogo para gols se o Atlético de Madrid estiver na frente do placar, porque jogos do Atlético hoje é difícil a gente conseguir encontrar um jogo muito under, principalmente se já tiver desempatado. Como critério, né, de comparação, o jogo do Atlético de Madrid contra o Real foi 4-2. Antes da prorrogação, 2-2, obviamente. No jogo do Sevilha contra o Getafe, nas oitavas de final, foi 3-1. E olha que o Sevilha tem dificuldade de marcar gols. Então, desde que o jogo esteja desempatado, pode ser interessante. Nos últimos jogos entre eles, tivemos o over 2,5 em 4-5. E o Atlético de Madrid foi o primeiro a marcar também em 4-5. O Sevilha sofreu gol nos últimos 6 jogos. A gente pode pensar nesse 2,5 com uma cotação mais alta, com o jogo desempatado. Ambas marcam por aqui, parece cabível, porque o Atlético de Madrid hoje sofre com frequência, mas eu vejo o favoritismo do Atlético por aqui, tá? Mas eu gostaria, se fosse para trabalhar a favor desse favoritismo, de uma cotação um pouco mais alta. Sabe o que me faz respeitar o Sevilha? A tradição copeira do Sevilha. Mas é um momento muito, muito ruim da equipe, infelizmente. Pra gente finalizar, tem alguns jogos extras. Nós temos o Vasco enfrentando o Madureira. O Vasco que empatou no último jogo do Carioca contra a equipe do Sampaio Corrêa do Rio, 3-3, e vai ser cobrado contra o Madureira. Pode ser interessante ficar de olho nessa vitória do Vasco. O Fluminense pega o Audax que enfrentou o Flamengo e tomou uma goleada. Nós temos na Turquia mais alguns jogos extras. O Samsunspor pega o Kayserispor. O Samsunspor complicou a vida do Fener e o Kayserispor quase complicou a vida do Galatasaray. E temos o Rizespor contra o Trabzonspor, que fez até um primeiro tempo decente o Trabzonspor contra o Galatasaray, mas acabou tomando gols no segundo tempo. No Paulistão, o Santos pega a Ponte Preta. O Santos, que se eu não me engano, estreou com vitória para cima do Botafogo de Ribeirão. E o Novo Horizontino, que deu um calor para cima do Palmeiras. Merecia ter vencido aquele jogo contra o Palmeiras, viu? Acabou empatando no finalzinho, enfrenta o Santo André fora de casa. Vamos ver se o Novo Horizontino vai conseguir manter essa pegada. Além disso, no Mineiro, o América pega o Pouso Alegre. O que mais que a gente tem aqui? No Catarinense tem o Avaí. Na Copa da Holanda tem o Hércules enfrentando o Cambur, para quem conhece um pouco mais. E na Copa da Ásia, nós temos a Coreia do Sul pegando a Malásia. Coreia do Sul, nesse momento, segundo colocado, já está praticamente classificado. Se vencer, a fraca Malásia vai para a liderança do grupo. A Jordânia pega o Bahrein e o Cazaquistão pega a Oman. Eu não tenho acompanhado com toda a sinceridade do mundo a Copa da Ásia. Fico por aqui, espero te ver amanhã com a sua banca no lugar, com a sua gestão, com o seu emocional direitinho. Fica com Deus.